Então, finalmente, vamos falar sobre os 10 passos para encantar pacientes. Chegamos no módulo. Então, essa videoaula é super especial, que a gente vai falar sobre os 10 passos para encantar pacientes. Tá, mas peraí, de onde que veio essa ideia, né? Onde que veio isso? Então, o que acontece? Ano passado, quando a gente lançou a clínica, né, em setembro, eu comentei na apresentação online que eu fiz ao vivo, né, sobre a proposta que a gente está elaborando, que a gente ainda não finalizou, a gente está em processo de construção dessa proposta final, né, de atendimento à mulher. E eu disse que a gente já está observando o que esses profissionais, que todos foram destaque nos lugares que trabalhavam, todas essas pessoas, os pacientes, os funcionários, todo mundo elogiava. Então, o que esses profissionais têm em comum que faz com que dê resultado? Então, durante esse ano todo, então tá completando um ano agora, né? Nós ficamos fazendo essa observação e analisando o que acontecia. Lógico que não parou por aí, eu fui ver, não vou ficar só observando a gente, eu quero saber o seguinte, o que tem aí no mundo que tá fazendo sucesso, o que tem aí no mundo que tá dando certo. Então, tem protocolos que não tem nada a ver com o que a gente faz, dá certo também, óbvio, mas a tendência das empresas de sucesso, das empresas de atendimento ao público, independente de ser de saúde ou não, dão certo, tá aqui dentro. Então eu fui pesquisar empresas renomadas, que já estão aí há um tempo, há mais tempo que a gente, e tá dando certo, o que elas fazem. Então, sobre elas eu vou falar em outro momento, em outra videoaula vocês vão ver que eu vou falar sobre isso. A questão é, isso funciona? Então, quando você vai entrar em grupos que reclamam de médicos, onde você vai ler críticas de pacientes, quando vai um paciente que foi em outro colega que fala assim pra você, não, eu tô vindo aqui porque eu desisti dele, porque ele fez isso, 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 você vê que as críticas têm a ver com isso que eu tô falando. Então, se você seguir esse passo a passo, é muito difícil. Lógico que não dá pra agradar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo. Porém, se você não está agradando a maioria, algo precisa ser feito. Se você já agrada todo mundo, você pode ainda melhorar ainda mais. Então, se você não faz nada do que tá aqui, óbvio que pode dar certo? Pode. Mas se você faz tudo o oposto do que tá aqui, é bem provável que se não deu, vai dar alguma coisa errada. Então assim, você pode seguir outro caminho e ter um resultado positivo, óbvio. Você pode perceber outras técnicas que vão funcionar bem. O que eu tô dizendo aqui é o que profissionais que têm sucesso, o que profissionais que estão dando certo fazem e tem resultado. O que outras empresas que não tem nada a ver com saúde fazem e tá dando resultado. Então a gente vai começar pelo passo número 1, são 10. Segura aí, fica aí junto comigo. Então, o passo número 1 é a boa apresentação da sua marca. Então, eu quero saber o que o cliente que procura a sua marca, que procura a sua empresa, que vai achar os profissionais que trabalham com você, o que o cliente encontra. Então, hoje é muito comum essa busca ser no Google. Então, a pessoa vai jogar seu nome lá. Então, toda vez que alguém vai em alguma, você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas vão jogar lá no Google e saber o que acha com o seu nome. Então, eu quero saber o que ela acha. Ela não acha nada? Ela acha cadastros seus? Ela acha coisas positivas? O que ela acha quando ela encontra? Então, isso é muito importante porque a gente já conversou lá antes. Então, você pode ser extremamente competente, extremamente técnico, extremamente competente, só que isso só não basta. É importante que o cliente acredite que você é capaz de resolver o problema dele, porque se ele já chega com um pezinho atrás, você tem que correr muito à frente para poder conseguir alcançar aquele resultado que você poderia. Então é importante a apresentação da marca. Fora isso, esse pensamento do cliente, a confiança que ele tem em você, envolve o efeito placebo do atendimento. Então, você é capaz de gerar algo bom naquela pessoa. Então, as pessoas estão muito carentes. Então, você oferecer cuidado, oferecer isso, começa desde o início, desde a hora que ela está achando você, desde a hora que ela está procurando você. Então, eu quero saber, o que ela acha quando te procura? Ela acha um site? Ah, não acha um site, não tem problema. Mas o que ela acha? Tá bem? Tá bonito? Então, eu não tô falando de gasto de dinheiro, não. Eu tô falando de um gasto mínimo para que você tenha uma apresentação adequada da sua marca, né? Outra coisa, o seu cartão. Como é que é o seu cartão?
o seu cartão é totalmente diferente do que ela chega, do que quando ela chega lá, ou o seu cartão mostra integração da marca, mostra integração com as outras coisas que envolvem você. Isso é importante, porque isso mostra cuidado. Então, o cuidado que você tem com você mostra o cuidado que você tem com o outro. Por isso que quando a gente tá desarrumado, não é que tem que se arrumar bem, não é roupa cara não. Mas quando a gente se apresenta de uma forma justa, adequada, o outro vai pensar assim, caramba, essa pessoa se cuida. Agora, se você não se cuida, se você não cuida da sua marca, como é que você vai mostrar o cuidado pro outro? Então, por mais que você não se importe com você e se importe muito com o outro, antes de você conseguir fazer isso, a pessoa já vai olhar e vai falar assim, não é possível. Se isso aqui tá assim, imagina comigo como é que não vai ser, como é o cuidado que vai ser. Então, tem pontos que são bem objetivos em relação a isso, né, como eu falei do cartão e tudo mais, e tem outros pontos indiretos, né, de organização, arrumação, como é que tá, tudo isso influencia. Então eu vou mostrar a vocês, deixa eu beber um pouquinho de água. Pronto, aproveitei essa pausa que eu bebi água aqui e vou mostrar o nosso logo. A gente tem o logo que vocês já devem conhecer, que é essa mulher, né, saindo de uma flor, e tem o nome Thalia Maia, Saúde da Mulher, tá? É importante você ter uma marca, uma paleta de cores definidas, pra você saber o que você vai usar, senão fica uma grande bagunça, né? Eu vou mostrar a vocês o cartão padrão e um cartão que a gente fez de lançamento. Então, esse aqui é o cartão padrão, que tem a parte de trás com o logo e as florezinhas, e a parte da frente com as informações, telefone e tudo, e um QR Codezinho que a gente colocou também, tá? Esse outro cartão foi o cartão que a gente fez no lançamento da clínica, que a gente botou uma frasezinha também de recepção, né? Fizemos um design um pouco diferente. E o que eu amei nesse cartão foi essa técnica em sanduíche. Eu não sei se tá dando pra ver. Pronto, deu pra ver. Então, isso aqui foi fantástico. Então, cartão todo grossinho, durinho. Você, mas eu vou gastar dinheiro. Se você não tá disposto a investir numa marca, a ter uma empresa, é outra categoria. Então, assim, uma coisa é você ser funcionário de um lugar. Outra coisa é você ter uma empresa e ser um empresário e ter uma marca, tá? Então, lógico que eu aconselho, se você não tem uma empresa, se você não é uma empresa, se você trabalha para algumas pessoas em vários lugares diferentes, eu aconselho que você tenha o seu cartão. Você pode ter a sua marca, você pode trabalhar em vários lugares. Então, se você for no vídeo que eu fiz de como começou, como foi a história e tudo, vocês vão saber que eu fiz um cartão, eu trabalhava em vários lugares diferentes, eu dava o cartão com o meu celular mesmo, tá? Então, esses são os exemplos que eu tenho pra vocês, né, dos cartões. É um custo alto pra fazer um cartão desse aqui, mas é um investimento que vale, né? A gente vai dar algumas dicas no outro curso sobre essa questão de investimento também, né? Mas vamos voltar pros passos, que é o que todo mundo tá querendo ouvir, né? O segundo passo é garantir que o primeiro contato do paciente seja rápido, fácil, eficaz e amigável. O que eu quero dizer com isso? Então, o cliente foi lá, te procurou, encontrou, é você que ele quer. E aí ele vai ligar. Então, ele pode fazer isso por e-mail, ele faz isso através de um site, ele faz isso de um site parceiro. Existem vários sites parceiros atuando hoje no mercado, que eu sugiro que vocês tenham um cadastro em todos. Não só porque é uma forma a mais de alguém te encontrar, mas o seu nome vai estar sendo visto ali também, né? Então, e-mail, site de parceiro, telefone e telefone celular. O WhatsApp é o que muita gente tem usado, né? Então, esses meios de contato que eu tô falando, eles não são para atendimento. A gente não pode fazer atendimento por isso. Eu estou dizendo o primeiro contato que o paciente vai ter com alguém, porque quando ele fala com a tua secretária, na verdade ele tá falando com você. Então, se a tua secretária age de forma enrolada, preguiçosa, mal educada, peraí, se o profissional contratou uma secretária desse tipo, talvez ele seja um pouco parecido com aquilo ali. Esse é o pensamento automático que a gente tem. Então, quando você
vai num lugar, ou você vai num lugar até pra reclamar, dependendo do que essa pessoa te fala, você fica com raiva da marca, você não fica com raiva daquela pessoa que tá ali, porque isso é um conceito que extrapola. Então, quando o paciente liga e fala, você tem que ter uma pessoa treinada, então não adianta só você contratar uma secretária, botar ela lá e esperar que ela vai fazer tudo sozinha, não vai. Pode até ser que faça, se você conseguiu selecionar alguém muito bom, pode ser que a pessoa faça de forma automática, mas para algumas pessoas você precisa dizer o que elas têm que fazer. Ou então você vai ter mostrado a ela a cultura da empresa, que é um outro assunto que a gente também fala bastante aqui. E aí as pessoas que vão procurar trabalhar com você, elas já entenderam como é que funciona. Então elas já vão com esse intuito, entendeu? Que não dá para maltratar. Mesmo que o cliente esteja errado, né? Você não vai maltratar o cliente, você vai mostrar a ele o que é que está acontecendo, vai propor solução, enfim, mas maltratar não tem como. Então, o que a gente propõe nesse segundo tópico é que o primeiro contato do paciente precisa ser rápido, eficaz, amigável, entende? Precisa ser assim. Não tem como a pessoa sair com a sensação de que foi maltratada. Ela pode até não conseguir vaga, ela pode até não conseguir marcar, mas ela tem que ser bem atendida. O terceiro... Caramba, até engasguei. O terceiro tópico é um tópico muito polêmico. Eu sei que algumas pessoas vão fazer cara feia, tá? Mas o terceiro tópico é o seguinte: pontualidade sempre. Pontualidade sempre. O que eu quero dizer com isso? Não tem essa de que médico atrasa. Não existe isso, tá? Não existe isso. Então é muito importante que você chegue no horário. Se você não dá conta de chegar no horário, você precisa mudar a sua agenda, tá? Aquele corre-corre, você precisa chegar tranquilo, respirar, tá tudo organizadinho, tá tudo arrumadinho. Ok, vou começar a atender. E por que pontualidade é tão importante? Porque pontualidade é sinônimo de respeito, tá? Então, quando você marca uma reunião com alguém importante, eu duvido que você vá chegar atrasado. Eu duvido. Então, quando você atrasa, você passa uma mensagem de que aquela pessoa que ficou ali te esperando um tempão é menos importante. Óbvio que pode acontecer algum atraso, óbvio que sim. Então pode acontecer algum atendimento de urgência, pode ser que você tenha precisado, até às vezes você chegou na hora, mas você ficou mais tempo com um paciente e aí acabou atrasando os outros, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Caso você chegue atrasado, não é simplesmente chegou, oi, entrou e começa a atender. Não, tem que chegar, tem que pedir desculpas porque atrasou e tem que dizer porque atrasou. É muita prepotência você achar que o empresário que você atende, que tem compromisso, que é autônomo também, que deixou de ganhar para estar ali, ou que tem uma reunião importante, vai se atrasar para essa outra reunião porque você chegou. É muita prepotência você achar que você é mais importante que ele, que você tem mais direito de atrasar do que ele e que você não precisa da satisfação do seu atraso. Outra situação, é muita prepotência achar que a mãe que tem que buscar os filhos no colégio pode se atrasar. Ou então que um senhor, uma senhora que estão doidos para ver o programa de TV, que vê todo dia, pode ficar lá esperando. Então a gente não pode assumir que o que o outro faz é menos importante do que o que a gente faz. Então na hora que você assume o papel de médico, na hora que você decide ser médico, isso não está automático de que você tem o direito de atrasar. Então o que eu estou dizendo para você é, não atrase. Se atrasou, teve uma fatalidade, óbvio que eu já atrasei. Eu faço obstetrícia, eu tenho parto, às vezes pode acontecer, mas habitualmente eu cancelo a agenda. Eu peço para a secretária ligar e dizer assim, olha, tá acontecendo isso, talvez ela atrase tanto. E aí a pessoa vai decidir se ela quer esperar ou se ela quer marcar para um outro dia, tá? Mas atrasou, chegou, eu aviso, olha, me desculpe por isso, isso e isso. Da mesma maneira, se eu ficar mais tempo minha consulta, a gente deixa 40 minutos, 1 hora de consulta. Mas às vezes eu preciso passar um tempinho mais com o paciente, eu atrasei o outro. Quando eu chamo o paciente, eu falo, olha, me desculpa por eu ter demorado a te chamar, porque eu acabei ficando um tempo maior com esse paciente. Acabou, entendeu? Acabou. Eu convido você a não atrasar. Eu convido você a superar essa frase ridícula de que médico atrasa. Isso é um retrocesso. Então, se você quer ser um médico que atende bem seus pacientes, se você quer ser bem tratado também como profissional, você começa tratando bem o cliente. Então, não atrasa. O quarto passo é um passo muito interessante
e foi algo que, de forma muito homogênea, todas as meninas que trabalham comigo faziam isso desde antes, desde a época que o trabalho era bem diferente do que o que a gente faz hoje, tanto no sentido de remuneração quanto no sentido de condição de trabalho mesmo, né? Então o quarto passo é o seguinte, é você ir até o paciente e chamar ele pelo nome, é você ir até o cliente e chamar ele pelo nome. Então tem muita gente que treina a secretária, manda um pode entrar e entra, nem levanta da cadeira, né? Então eu quero que você pense comigo dois contextos, tá? Você tá na sua casa, você tá dentro da sua casa, tranquilo, aí o porteiro liga, ó, chegou uma visita aqui pra você, aí você vira e fala assim, ah, manda ela subir aí. E aí você pega, deixa a porta aberta, fica lá deitado na sua cama, aí a pessoa vai toda sem graça, sobe a escada, aí fica sem saber, a porta meio aberta, então não vou tocar a campainha, eu vou entrar direto, acho que tá aberta, acho que é pra eu entrar, né? O porteiro falou lá, ó, pode subir, ele falou que você pode entrar. Aí vai, a pessoa abre toda sem graça a porta, entra, aí fica olhando, aí vê você lá deitado ou sentado em algum lugar e vai até você. Esse é o primeiro contexto. Aí eu quero agora que você pense no segundo contexto. Chega uma visita na sua casa, o porteiro vai, liga pra você, aí você fala assim, ah, tranquilo, vou recebê-la. Aí você vai, fala pro porteiro, que gentilmente o porteiro vai falar com a pessoa, olha, ela disse que você pode subir, pega esse elevador ali que ela vai lhe encontrar. Aí você vai, abre a porta da sua casa, vai até o corredor. Quando ela sai do elevador, você tá ali. Olá, tudo bem? Cumprimenta, vamos entrar aqui, vou te mostrar como é que é a minha casa. Cara, tem um abismo. Qual das duas pessoas você acha que está sendo mais bem recebida? Qual das duas pessoas está achando que você não queria muito que ela estivesse lá? Então isso é um ponto muito... Parece que é uma coisa simples, mas na verdade é diferente sim. Faz diferença você ir lá e saber o nome já da pessoa e chamar pelo nome, cumprimentar. Eu beijo o paciente, abraço, não tô nem aí. Tem gente que não gosta, ok, aperta a mão, ou então não aperta. Você vai ver o que a tua personalidade tá dizendo pra você fazer. O que é o teu estilo de atendimento. Agora, levantar, andar alguns passinhos, chegar na recepção, chamar o nome da pessoa e convidá-la pra entrar e abrir a porta, isso é básico e faz muita diferença. As pessoas se sentem mais acolhidas com esse tipo de abordagem, tá? Essa é a experiência que a gente tem. Se você fizer um interrogatório, pode ser que outras pessoas não façam isso e também não tenham queixas sobre isso, mas se você considerar a mesma pessoa, mesma técnica, um ótimo profissional técnico, se ele faz uma coisa ou faz outra, você pode ter certeza que fazendo de outro jeito é melhor. A pessoa se sente mais. É uma análise subjetiva, mas isso mostra uma diferença, mostra a diferença no cuidado. Então vamos ao quinto passo. Então o quinto passo, você já foi lá, o paciente achou, marcou, chegou na recepção, a secretária atendeu super bem, de forma amigável, você recebeu a notificação de que ela chegou, você abriu a porta, foi lá, chamou a paciente, cumprimentou, entrou com ela. E aí o que você vai fazer? Então esse é o quinto passo. O quinto passo é apresentação. É comunicar seu nome, dizer sua especialidade, dizer a proposta de atendimento. Por que a gente fala isso, né? Você pode assumir que a pessoa já sabe o seu nome, lógico, porque se ela marcou com você, ela já te conhece. Porém, é muito agradável na hora que você cumprimenta a pessoa pela primeira vez, você não assumir que ela sabe. Vai que foi alguém que marcou a consulta pra ela, vai que foi a mãe que marcou a consulta, vai que foi um familiar, vai que foi algum conhecido, vai que ela esqueceu. Ela vai chegar no final do atendimento, vai virar e vai perguntar qual o seu nome mesmo, hein, doutor? Não dá. Então, você já sabe o nome dela. Ela não precisa falar o nome dela, você já sabe. Você foi chamar. Então, quando senta, o que eu faço? Eu falo meu nome, falo a minha especialidade, falo a proposta de atendimento da nossa clínica, né? Porque quando a pessoa vai numa consulta ginecológica, ela acha o quê? Que é peito e vagina que a gente quer saber só. E na verdade a ideia é muito mais ampla, né? Tem vários outros problemas no trabalho, no relacionamento, que podem influenciar e podem ter relação. Então
eu deixo a janela aberta para isso, explico o que é, e aí depois eu começo o atendimento, né? Faço a anamnese, tudo normal. Então, quando você pega, a pessoa senta e na mesma hora, no primeiro segundo, você já vira e fala assim, por que você tá aqui? Ou o que você veio fazer aqui? Primeiro segundo, assim, de lapada, pode ser que alguém pense assim, pô, realmente, pra que eu vim aqui? O melhor seria se eu não estivesse aqui. Se eu não estivesse com essa droga, essa doença, eu não estaria aqui. Então é muito diferente você se apresentar, conversar um pouquinho, conversar sobre a pessoa, e aí na sequência você vai saber sobre a pessoa e na sequência você vai. Então tem muita gente que o paciente sentou, a identificação lá, que é a ordem, né, da anamnese, identificação, a secretária fez, né? Então você não precisa fazer de novo? Ruim, né? A secretária fez a identificação, então você não precisa fazer nada, não fazer nada, você pula direto logo pra... Conversa um pouquinho, abre esse canal. E aí você vai saber, e aí o que aconteceu, tem alguma coisa... E geralmente a pessoa fala, você não precisa perguntar, geralmente sai da pessoa, tá? E se não sair, você pergunta da forma que você julgar mais adequado, mas assim, evita que a pessoa entre, em 3 segundos você já fala por que você tá aqui, porque não sei o que, parará bem assim, isso não mostra pouco interesse. Tem alguns tópicos que eu tô falando aqui que você vai falar assim pra mim, mas isso aí eu já sei, isso aí é óbvio. É óbvio, mas a maioria não faz. Então não é tão óbvio assim. Então, às vezes a gente lê alguma coisa, a gente sabe, desde a faculdade, tem que escutar o paciente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas aí na prática, se você observar o teu dia a dia, você acaba fazendo isso. Então às vezes você precisa ter um sacolejinho pra perceber assim, não, peraí, isso daí, eu faço isso aí, mas eu não tinha pensado a importância disso. Então mesmo se você já segue tudo isso, você precisa ter a consciência de que, cara, isso aí que tu faz é bom pra caramba, entendeu? Isso aí que você faz é super importante, entendeu? E a paciente vai ter mais resultado por você fazer isso. E você vai ter mais resultado por você fazer isso. Então, o 6º passo é escuta ativa. O que eu quero dizer com escuta ativa? Quando o paciente começa a falar, né, a gente tende a ir bolando hipóteses para aquilo que ele tá falando. Só que ele começou com um ponto, daqui a pouco vai vir o outro, daqui a pouco vai vir o outro. Quando você junta as 3 coisas, você vê que é aquilo ali que provavelmente é a hipótese, né? E tem muita gente que eu não sei se por ansiedade, ou se por agonia, ou pela questão do treinamento nosso, que apesar da gente não ser psicólogo, muitas vezes a gente tem existe uma proximidade, sabe, do atendimento, e a gente não é bem orientado nesse tipo de abordagem. A gente aprende o quê? Como é que pergunta, o que, para saber o que a gente quer saber, para diagnosticar o problema e tratar o problema. Então a gente não tá lá na frente do indivíduo, sabe, como é que a pessoa tá, qual o estado da pessoa. Então muitas vezes a gente não faz uma escuta ativa, né? Escuta, já ia falar escuta. Muitas vezes a gente não faz uma escuta ativa. Então, o que significa uma escuta ativa? Então, primeira coisa, você não vai interromper, você vai deixar o período o paciente falar. Geralmente eles param. Lógico que em algumas situações você vai precisar intervir, mas a maioria para. Então, você deixar a pessoa extravasar aquele tempinho ali é muito importante. E enquanto ela estiver falando, não dá para pensar em outra coisa. Então eu não estou dizendo só da importância em você focar no que o outro está falando para que você chegue à hipótese correta final. Eu estou dizendo que mesmo que às vezes é muito claro qual é o diagnóstico, mesmo assim você não pode ficar pensando que tem que comprar batata, que tem que reclamar com a secretária, você tem que focar naquela pessoa que está na tua frente. Essa escuta é que gera conexão. Então nessa hora que você gera conexão com a pessoa. Na hora que a gente está nesse momento de conexão, talvez um ponto mais importante que tenha seja não julgar, então não fazer juízo de valor. É você ouvir aquilo de forma genuína, sem ficar pensando assim, isso é certo, isso é errado, isso tá correto, isso não. Isso deveria ser feito assim, isso deveria ser feito de outro jeito. É você escutar sem julgar. Lembra que a gente conversou sobre linguagem corporal? Então quando você está ouvindo uma história e você tá por dentro pensando que aquilo, nossa, tá tudo errado, tá tudo ruim, a sua linguagem corporal muda e a pessoa é capaz de perceber. Então ela pode mudar
o rumo do que ela estava contando, ela pode omitir informação, ela pode acabar não contando algum ponto importante para de repente você decidir que ia encaminhar para um outro da equipe multidisciplinar, de você de repente passar um tratamento que na verdade ela não vai seguir porque o perfil dela ela precisaria de outro tipo de tratamento. Então isso é crucial. E apesar da gente estar falando da audição, eu tô falando de escuta ativa. Então eu tô dizendo que você vai estar escutando o que a pessoa tá falando com atenção, mostrando atenção. Então, por mais que você seja multitarefa, por mais que você consiga fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, para a pessoa que tá falando é importante ter esse feedback de atenção. Então é olhar olho no olho, é olhar para a pessoa, é ouvir sem julgar, com atenção, sem pensar em outras coisas, não julgar e com olho no olho. E na hora que você faz isso automaticamente, você faz uma linguagem corporal adequada. Mas se você ainda está em treinamento para isso, você tenta sorrir para a pessoa. Não é sorrir de gargalhar, não é dar um leve sorriso, sabe? A cara fechada é muito ruim. Pode parecer que você não queria estar ali, pode parecer que você não está entendendo, não está sabendo o que está acontecendo. Então esse feedback é muito importante. Então essa escuta, ela deve ser praticada tanto fora do nosso trabalho. Então, será que quando as pessoas conversam com você, será que elas são ouvidas? Será que você consegue ouvir? Ou se você atropela, você interrompe todo o tempo? Será que você faz isso fora do seu trabalho também? Será que você faz isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa? Será que você está atropelando as pessoas? Então, só de você observar isso já gera um resultado também, como eu tenho dito em outras dicas aqui. Não é só no trabalho que a gente cresce, é como pessoa mesmo. Então, se você pratica esse tipo de ação, com certeza, não tem dúvida nenhuma, você vai ter resultado. O 7º passo é o suporte imediato dos conflitos e resolução de problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que você faça tudo direitinho, você tá achando que tá tudo adequado, pode acontecer de alguém sair insatisfeito, ou então alguém não conseguir no prazo que gostaria, algum tipo de atendimento, ou alguma coisa não saiu como planejado. Então, o que eu falo de solução não é você resolver o problema, é você mostrar que você está empenhado para resolver o conflito. Então, muitas pessoas, quando elas têm uma reclamação, elas se sentem satisfeitas em serem ouvidas e saberem que a pessoa que ouviu está buscando a resposta para aquele problema dela. Então, não é você resolver o problema, não é você resolver o problema de todo mundo. Ou se teve algum desconforto, ou se teve alguma desavença, alguma coisa, não é você resolver aquilo até o final, mas a pessoa sabendo que você vai buscar uma solução para aquilo se resolver é muito importante. Então isso não serve só para o profissional que está atendendo, isso serve também para a secretária, para a recepcionista. Porque às vezes a paciente por telefone quer resolver um problema. E se a recepcionista não tem isso na cabeça, ela pode dar um tiro no teu pé. Porque na hora que ela age atravessado, ou que ela corta alguma situação, ou ela corta o canal, cortou o teu canal também. Então é importante a secretária ter essa visão de comportamento também, e haver um feedback ali, entendeu? Ah, tal paciente falou assim, você saber com a secretária o que aconteceu, você tentar investigar, não é tomar partido, mas é tentar amenizar a situação e tentar resolver. Não deixar pra lá e pronto. E na hora que você finge que vai resolver, lembra da linguagem corporal, dá pra saber. Muitas vezes a gente dá sinais de que é sim, mas na verdade é não. Então você acha que tá indo bem, a pessoa vai embora, mas depois ela não volta. E uma pessoa que gosta de você, ela indica alguns. Mas uma pessoa que não gosta ou que saiu insatisfeito, ela fala pra muito mais gente. Muito mais gente. Então é preciso ter atenção a esse tópico. O 8º passo é um passo bem interessante, que é esse da linguagem corporal, né? A linguagem corporal, ela tem a ver com o seu pensamento, com as suas ideias, com o que você está fazendo, né? Só que algumas coisas podem ser aprendidas, pode ser um aprendizado incorporado e automaticamente isso gera um comportamento automático. Outra coisa é que você pode se observar ao longo do dia. E aí, mesmo que você pense uma coisa e perceba
que aquilo foi uma linguagem corporal automática, você alterando o corpo, você consegue também modificar o pensamento, que é aquela história da postura. Então a pessoa que está muito tristinha, fica toda assim caidinha, na hora que você abre o peito, se levanta e permite uma abertura maior, você acaba melhorando o ânimo também. Então é o que tem sido falado muito em coaching e outras técnicas, que é você modificar a postura para modificar o pensamento, gerando mudança. Então, o que eu tô dizendo é assim, ó, você evitar cruzar o braço. Parece que você não tá gostando. Evitar inclinar para trás. Imagina se eu tô dando aula para vocês assim. Ou assim. É muito diferente eu tá assim, eu tô aberta, eu tô pra frente. Eu não tô fazendo isso por causa de técnica, eu tô fazendo porque eu tô animada mesmo de estar falando tudo isso aqui. Então é diferente, entendeu? Como é que você tá pra receber esse conteúdo? Você tá cruzando o braço? Tá cruzando a perna? Será que eu toquei em algum ponto difícil pra você? Será que é o momento de você ficar mais receptivo? Será que é a hora de você descruzar a perna, descruzar o braço, se abrir um pouco mais, trazer aquela sensação de curiosidade, né? Será? Pode ser que depois você não use nada disso aqui que eu tô falando, mas pode ser que tenha alguma coisa boa pra você. Então, na hora do atendimento, você observar esses comportamentos. Então, não cruzar braço, não inclinar pra trás, olho no olho mostrando interesse, não ficar toda hora desviando o olhar. Você tem que anotar? Tem. Mas tem um mínimo ali que você tem que ter de tempo pra atender, porque senão você não dá conta, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, faz receita, faz pedido, faz isso, faz aquilo, e você não consegue nem olhar pra cara do sujeito. Então, tenta escrever pouco, ou então escreve, mas olha pra pessoa, pergunta olhando, e escreve em outro momento, mas na hora da sua pergunta, você olha pra pessoa, você vê o que ela tá... Na hora de perguntar, eu tô assim, desse jeito, porque lá no consultório a gente não tem a mesa, o paciente não fica logo de frente, assim, né? Então o paciente fica nas esquininhas do sofá, não tem mesa na frente, eu sento. Então por isso que eu tô toda hora assim, pergunta pra pessoa. E aí pra gente escrever, a gente vira. Então a gente dá uma viradinha. Por isso que eu acabei fazendo desse jeito, ao invés de ficar assim todo o tempo no computador, que a gente fez isso mesmo de propósito até. Foi por isso que eu fiz essa linguagem corporal aqui. Então o convite que a gente faz é observar, entender o que está acontecendo e tentar mudar o corpo de forma que ele acabe mudando o comportamento e mude o pensamento também. E aí você vai atender do seu jeito, vai fazer a abordagem, vai fazer o exame físico, vai fazer tudo, vai explicar, né, de forma ok o que você vai fazer. O nono passo, ele não tem a ver com atendimento em si, ele tem a ver com agradecer essas indicações que você receber. Então, você precisa ter o registro de todo mundo, de onde que veio. Foi da internet, foi de site, foi indicação de um amigo, qual amigo? Foi indicação de um médico, qual médico? Foi indicação de um paciente, qual paciente? Tá? Quando um paciente te indica para alguém, o cliente está muito satisfeito com o teu trabalho. Então, nada melhor do que você reconhecer isso e agradecer. Então, toda vez que um paciente me indica alguém, eu agradeço. Então, eu sei que tem vários profissionais que me indicam paciente e muitas vezes pode acontecer do paciente não ir, então eu acabo não agradecendo, mas sempre que a paciente chega, eu mando uma mensagem, agradeço, procuro, me dá um nome, às vezes eu nem conheço o médico. Isso é muito bom, entendeu? Isso gera uma interligação entre as pessoas, isso gera coisas positivas, entende? A pessoa, não é que assim, ele indicou, eu vou agradecer para ele continuar mandando. Não é a ação para gerar outra ação, não é isso, entendeu? É você agradecer por aquilo que fizeram por você. Então, seja paciente, seja o médico, isso faz parte do atendimento. Talvez não tenha a ver com o atendimento médico em si, com doença, cura, retorno, mas tem a ver com um atendimento global que você faz com a sua marca. Falando sobre o 10º e último passo, é de você certificar que o paciente está bem. É você certificar que deu certo o tratamento que você propôs. Então, na verdade, o que significa esse tópico? Então, muita gente pensa assim, o paciente veio na consulta, se ele não vier no retorno, que ótimo, porque o retorno eu não vou receber mesmo, né? Ou então pensa assim, eu já fiz tudo, se ele sumir, sumiu, eu entrego a receita, se quiser usar, usa. Então, isso também não é uma atitude legal.
Então, qual que é o correto, né? É você garantir que a receita que você está passando, o paciente vai usar. Então, não é simplesmente a medicina que dá uma opção de tratamento. Você precisa dar um tratamento que o paciente tenha adesão, porque se ele não tiver adesão, não vai funcionar nada. Então, se você fez os passos todos anteriores, se existe uma comunicação adequada, você vai conseguir perceber que talvez aquele tratamento não vá funcionar para aquela pessoa específica. Então, a gente não está tratando só a doença, a gente está tratando aquela pessoa. Então, você precisa garantir que a pessoa entendeu o que você propôs e que ela concordou com aquela proposta. E a conversa tem que ser de um jeito tal que, se ela não concordou com aquilo, ela precisa te falar para você ou tentar justificar os motivos que fizeram você tomar aquela atitude, ou então, de repente, ela mesma te convence, de repente aquele remédio não vai ser o ideal para ela e você precisa de uma outra abordagem. Às vezes não é um caso de emergência, então você vai pensar um pouquinho mais sobre o caso dela e propor outra terapêutica para ela, não há problema se não for algo de urgência. Então, a gente precisa adaptar o que a gente imagina que seja o ideal à realidade do paciente. Então, nesse 10º tópico, que é certificar que o paciente está bem, envolve primeiro essa questão da abordagem, né, e o tratamento que você vai fazer. A segunda coisa é, se o paciente some e não volta, né? Então, apesar de você estar trabalhando num privado, né, isso não te exime de responsabilidades. O ideal é que houvesse uma política para isso também, sabe? Infelizmente ainda não acontece. Então, por que não a gente cuidar independente, né? Então, se o paciente some, será que ele sumiu porque ele ficou bem e aí resolveu não voltar? Pode ser uma opção. Será que aconteceu alguma coisa grave e de repente ele teve uma reação com o remédio que você passou e aí ele tá achando que você fez algo de errado? Então, assim, quando você busca o que aconteceu com um paciente que sumiu, você tem duas coisas. Uma, você garante que o paciente fique bem, porque pode ser que não tenha melhorado e você tem uma segunda chance de resolver. E a outra é que, e se foi alguma coisa com o atendimento e não com o paciente? Você tem o feedback. Então, é muito estranho se mais da metade dos pacientes não voltam. Então, você pede os exames e as pessoas não voltam com o resultado. O que é que será que está havendo? Então, você monitorizar esse tipo de resultado também é importante para o teu resultado de atendimento ser bom. E aí você entende, ah, não, é isso, né? Foi por isso, ok, perfeito, tranquilo. Ou então a pessoa realmente não quer mais ser atendida por você, resolveu ir para outro profissional, seja por questão de convênio, questão financeira, seja por um outro motivo qualquer. E aí você vai deixar anotadinho lá na ficha dele, ou online, né, do jeito que você usar, que é um paciente que não vai mais ter o seu acompanhamento, você não vai mais ficar entrando em contato, perguntando toda hora o que é que está acontecendo, óbvio que não, né? Então, outro ponto sobre isso é, dependendo da especialidade, as pessoas tendem a ter outras consultas de forma periódica. Então, se por acaso a pessoa precisa voltar no ano seguinte e não volta, o que será que aconteceu? Então isso é importante também, você garante que ou a pessoa esqueceu e aí você está cuidando da saúde dela, então não é só a pessoa voltar para você ganhar outra consulta outra vez, não é isso, você está preocupando com a saúde dela. Então, aquilo também é uma forma de cuidado, sabe, é uma forma da paciente entender que você está preocupado com isso. Então, se ela voltou, ok, e se ela não voltou, você pode lembrar ela, ou se ela foi lembrada e quer voltar em outro momento, ok, não é que você precisa ficar atrás todo o tempo. Bom, então estamos encerrando esse vídeo sobre os 10 passos para encantar a paciente. Então muita gente acha que eu vou falar só do atendimento, mas na verdade a gente fala de antes, durante e depois do atendimento, porque todos esses fatores são importantes para a imagem que você vai passar, para o pensamento que as pessoas vão ter de você. Então eu espero ter ajudado, eu espero que algum desses tópicos que eu falei abra sua mente, ou então se você tem uma outra visão, você pode mandar pra gente também, ou de repente você tem um outro passo super importante que a gente não deu atenção ou não colocou aqui, eu espero que você dê esse feedback pra mim também, tá? Foi ótimo fazer esse vídeo pra vocês, foi uma pesquisa bastante longa que nós fizemos, eu pesquisei muita coisa de literatura mesmo, além desse acompanhamento do atendimento que a gente faz lá na clínica. Então eu espero que seja útil esse material. Tchau, tchau!